Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Eu convido você a se colocar em pé novamente, em reverência à palavra. Marcos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Pode se assentar. Fala conosco, Deus, pela tua palavra. Que a tua graça flua ao nosso espírito, de maneira que a tua palavra nos edifique, nos confronte e nos console. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia não nos fala se aquele homem era paralítico de nascença, ou se aconteceu no decorrer da vida alguma coisa que o impossibilitou de andar, que o impossibilitou de caminhar. Mas nós podemos dizer que durante muitos anos ele era um homem que nunca saía de casa. Do amanhecer ao anoitecer, todos os dias do ano, ele ficava deitado numa cama, e ele estava preso ao seu passado. Um passado que ele fazia questão de esquecer, mas ele não conseguia. Um passado que mostrava quem ele já tinha sido, e que hoje ele não era nem sombra do que ele fora no passado. Aquele homem deitado naquela maca, deitado naquela cama, foi abandonado por quase todos os amigos, desprezado pelos líderes religiosos da sua época, atormentado pelo sentimento de culpa, e aquele homem carregava dentro dele cada vez mais o sentimento de desespero. Não havia esperança no seu coração. Quantas vezes será que aquele homem não pediu auxílio aos médicos para que pudesse curar a sua deficiência, a sua deformidade, a sua enfermidade? Mas a doença daquele homem era inexplicável. Um caso raro. E o que ele ouvia dos médicos era: sinto muito, eu não posso fazer nada. Aquele paralítico perdeu a esperança no restabelecimento. Aquele paralítico pensou que talvez a própria religião dos fariseus e dos escribas pudesse trazer consolo e, quem sabe, um milagre de cura. Mas não foi isso que ele encontrou. Profundamente deprimido, aquele paralítico esperava o seu fim. Cercado por 4 paredes, ele tentava fazer alguma coisa que tirasse da mente a lembrança de que um dia talvez ele tivesse andado. Talvez seja a tua vida e a minha vida descrita aqui. Não com uma paralisia física, mas muitas vezes nós estamos vivendo uma paralisia emocional, uma paralisia espiritual.
Nós acordamos e dormimos todos os dias do mesmo jeito, sem esperança. Nós dormimos e acordamos todos os dias sem ter o vislumbre de que alguma coisa possa acontecer. Quem sabe nós não estamos esperando que algum amigo chegue e nos dê um chacoalhão para que a gente possa mudar de atitude. E aí eu te faço uma pergunta: o que é um amigo? Conta-se a história de que durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de batalha da Alemanha, um soldado disse ao seu comandante: Senhor, o meu amigo não voltou do campo de batalha e eu solicito autorização para ir buscá-lo. E o oficial respondeu: autorização negada. Não quero que você arrisque a sua vida por um homem que provavelmente já está morto. Naquela hora o soldado ignorou a proibição do seu comandante, saiu. 1h30 mais tarde, ele voltou mortalmente ferido e nas suas costas ele trazia o amigo morto. O comandante, furioso, olhou para ele e disse: eu não te falei que ele estava morto? O que adiantou você se ferir para ir buscá-lo? Valeu a pena você ir buscar um cadáver? E o soldado moribundo respondeu: valeu a pena, meu comandante. Quando eu encontrei o meu amigo, ele ainda estava vivo. E a última palavra que ele me disse foi: eu sabia que você ia vir. Eu sabia que você iria vir. A definição de amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Um amigo é aquele que está presente quando todos já nos abandonaram. Um amigo é aquele que acende no nosso coração a chama de esperança quando todos os outros tentam matar a nossa fé. Amigo, meu irmão, minha irmã, não é qualquer pessoa. Amigo é um ser especial, que todos nós desejamos que esteja ao nosso lado. Amigo é o primeiro a ser convidado quando nós damos uma festa. O amigo sente prazer em ouvir o que nós temos para contar. Mas amigo também é o primeiro que chega quando nós estamos chorando e quando nós estamos pranteando a dor de alguém. O paralítico de Cafarnaum não tinha tantas pessoas assim, mas ele tinha 4 que não desistiram dele. O nome Cafarnaum vem do aramaico e significa aldeia de Naum, casa de Naum. E a palavra Naum, na Bíblia, significa consolação. Então, Cafarnaum significa aldeia da consolação, casa da consolação. E Cafarnaum, a casa da consolação, é o lugar que Jesus escolheu para viver quando ele começa o seu ministério. Ele sai de Nazaré e ele escolhe morar na casa da consolação, porque ele era a própria consolação para a vida daqueles que precisavam. E ele vai até lá, e o texto nos fala que Jesus está provavelmente na casa de Pedro, que era um dos lugares que ele escolhia para repousar, quando diz que desde o nascer do sol, uma multidão correu para lá para ouvir. Já não cabia mais de gente,
já não tinha mais lugar para ninguém. Viajantes vindo de todos os lugares, inclusive de Jerusalém, chegaram à casa de Pedro. Entraram, tomaram lugar, escribas e fariseus estavam ali, quando de repente, e eu queria que você imaginasse a cena, Jesus sentado falando, a casa lotada, sol a pino, quando de repente começa a cair um farelo vindo do telhado. Eu imagino que a casa deveria ser sombria, porque as casas daquele período só tinham uma entrada, que era a porta, não tinham janelas. Então, deveria ser um lugar relativamente escuro. E de repente começa a entrar uma fresta de sol. E aquela fresta vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e de repente um buraco brota do teto, e uma maca desce, e se coloca aonde onde está Jesus. E eu queria que você imaginasse a cena, né? Um dos amigos olhando lá de cima e dizendo: ô, vocês aí de baixo, desculpa a invasão. Jesus, dá só um tempinho. Desculpa o mau jeito. Mas não tinha outra maneira de fazer o meu amigo descer até o Senhor. Não tinha outra maneira de fazer o meu amigo chegar até o Senhor. Ele queria vê-lo. A casa estava tão cheia. E a única maneira foi a gente fazer um buraco no telhado e descer esse nosso amigo. Imagina a cena, todo mundo olhando para o telhado. E depois que alguém dá o aviso, uma maca começa a descer até aonde está Jesus. E aqueles amigos descendo de maneira suave, para que o doente não sentisse mais dor. Imagina a cena, os escribas e fariseus começando a murmurar e dizer: isso lá é jeito de fazer as coisas? Estávamos conversando, o mestre estava nos ensinando e eles vieram nos atrapalhar. Esse era o pensamento do povo. Eles queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. O pensamento de Jesus era totalmente diferente. Ele estava mesmo admirado com o paralítico e com os seus amigos. E é interessante, eu não sei se você já parou para analisar esse texto. Jesus não curou aquele paralítico por causa da fé que aquele paralítico possuía. Lê o verso 5. Eu não quero que leia alto, mas lê o verso 5. O verso 5 diz que Jesus curou aquele paralítico por causa da fé que aqueles 4 que desceram o enfermo possuíam. Vendo-lhes a fé, Jesus disse para o paralítico: os teus pecados são perdoados. Levanta, toma a tua cama e anda. Vendo a fé dos amigos. Aquele homem não tinha fé. Aquele homem não tinha. Talvez ele nem quisesse ir. Talvez ele só tenha ido porque os amigos insistiram demais para que ele fosse. Talvez o paralítico tivesse dito para os amigos: deixem disso, levem-me embora, a casa está cheia, não vai dar certo. Mas os amigos não desistiram. Eles subiram no telhado, tiraram o que era preciso, as palhas trançadas, amarraram cordas, desceram. Foi por causa da fé dos 4, não daquele paralítico. Meus irmãos, nós precisamos de amigos como esse. Vocês concordam comigo? E me permitam aqui fazer uma paráfrase. Cada amigo desse
É um amigo que você precisa na tua vida, para você sair da letargia que você se encontra, ser colocado de pé, parar da paralisia espiritual da sua vida, e ser colocado em pé, e caminhar ao encontro do Deus que quer uma comunhão íntima contigo. Amém? O primeiro amigo é a ousadia. Nós precisamos ter a ousadia como amigo, porque a ousadia nos tira da comodidade, a ousadia nos faz sair do marasmo, a ousadia é a qualidade de se realizar atos difíceis e até perigosos. Aqueles homens tiveram ousadia. Será que alguém já tinha pensado em abrir o telhado e descer um paralítico? Você não vai dizer para mim que isso é uma coisa ousada? Principalmente com os doutores da lei ali. Meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos ousadia no nosso círculo de amizade, que nós tenhamos ousadia em enxergar com fé a Deus. Muitas vezes, nós estamos tão cansados, nós estamos tão machucados na batalha do dia a dia da nossa vida, que se nós não tivermos ousadia, nós vamos desistir com certeza. Esse é o primeiro amigo que você precisa ter na tua caminhada de fé. Esse amigo é a ousadia. Seja um crente ousado na presença do Senhor. Mas não adianta você ser ousado se você não tiver o segundo amigo que vai segurar a corda. E o segundo amigo se chama atitude. Você precisa ter atitude, porque com atitude nós vamos alcançar a vitória que o Senhor tem prometido para nós. Você tem ousadia? Agora tenha atitude e busque intimidade com Deus. Tem que se levantar, tome uma atitude. Ainda que o problema que você esteja passando seja um problema delicado, a atitude é que nos impulsiona para frente. Eu acabei de lecionar para os jovens, agora há pouco na escola dominical, e na parábola do filho pródigo, uma coisa que fez com que o filho pródigo tomasse consciência. Ele tomou uma atitude. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Meu irmão, você precisa ter atitude na vida. Você precisa ter atitude no trabalho. Se aonde você está não está dando certo, toma uma atitude. Se o que você está fazendo não está dando certo, toma uma atitude. Se o teu relacionamento não está legal, toma uma atitude. A atitude de se colocar como intercessor na presença de Deus. Terceiro amigo, coragem, ousadia, atitude, coragem. Dizer como meus irmãozinhos do Nordeste: eita amigo porreta. Eita amigo porreta, que é a coragem. Por isso que a Bíblia nos diz que o Senhor não nos dá espírito de covardia, mas nos dá espírito de coragem. Isso nos leva a crer que o medo e a coragem não têm pacto, gente. Não compactuam. Eu quero dizer para você que nós precisamos do espírito de coragem. A coragem não nos deixa desistir de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Aqueles caras tiveram coragem. Eles não estavam nem aí com o que os outros iam dizer. O importante para eles era ver o amigo curado. Ousadia, atitude, coragem, mas acima de tudo o quarto amigo, fé. Eles sabiam em quem eles podiam confiar.
Eles não abriram o telhado da casa de nenhum outro fariseu. Eles não abriram o telhado da casa de nenhum médico. Eles não abriram o telhado da casa de nenhum pastor popstar. Eles abriram o telhado da onde estava Jesus. Eles tinham fé. Eles tinham fé de que Jesus iria curar o amigo. E eles não iam voltar do jeito que eles tinham chegado. Eles tinham fé. Eu poderia parar a mensagem aqui e dizer que o título da mensagem era 4 amigos e um milagre. Mas eu posso falar que o título dessa mensagem é 4 amigos, um milagre e um estranho. Você vai me perguntar, mas como, pastor? 4 amigos o senhor já falou. Um milagre nós vimos Jesus fazer. E o estranho? Eu queria fazer uma pergunta para você, para encerrar a mensagem dessa noite. Quem consertou o telhado? Quem consertou o telhado? Depois do milagre realizado? Com certeza, não foram os diversos curiosos que estavam na casa de Pedro, ouvindo o que Jesus tinha para falar. O milagre foi feito, Jesus terminou e cada curioso foi embora para casa. Vocês concordam comigo? Não foram os curiosos que consertaram o telhado daquela casa. Tampouco foram os escribas e os fariseus que ali estavam, que consertaram o telhado daquela casa. Tampouco aqueles que assistiam e que, embevecidos, viram Jesus realizar o milagre. Não foram eles que consertaram o telhado daquela casa. E eu ouso a dizer para você, pelo texto que nós lemos, não foram os 4 amigos que destamparam o telhado, que consertaram o telhado daquela casa depois. Quem é que consertou o telhado daquela casa? Foi uma pessoa anônima, que, tocado pela graça de Deus, viu o que 4 amigos fizeram, para que pudesse levar um a conhecer a graça curadora do Senhor, que depois de tudo subiu e arrumou o telhado. A Bíblia não diz quem foi. A Bíblia não menciona o nome. Mas eu quero dizer para você que quem consertou o telhado é tão importante como quem descobriu o telhado para descer os amigos. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Que esse texto nos ensina que primeiro nós precisamos ter amigos. Esse texto nos ensina que esses amigos têm fé para nos sustentar muitas vezes, e é por causa da fé dos amigos que aquele homem foi curado. Eu mostrei para vocês 4 tipos de amigos: ousadia, atitude, coragem e fé. Mas eu quero falar para você que tão importante como esses amigos é aquele crente que, sentado no banco anônimo, se regozija com o milagre dos outros e que, se precisar, tampa o buraco do teto aonde os outros foram curados. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos querendo coisas tão grandes para fazer dentro da igreja, e o Senhor está querendo que a gente tape o teto daquele que desceu para ser curado. Pensa nisso. O texto não diz o nome de quem curou, de quem abriu o teto, de quem fechou o teto. Mas ele foi tão importante nessa história como aqueles que abriram. Porque senão a casa de Pedro tinha sido alagada com a chuva. Concordam comigo? Se o telhado não tivesse sido coberto,
cobrir o telhado. É tão importante. Pode parecer insignificante, mas é tão importante ao olhar de Jesus como aqueles que abriram e desceram. Faça como o salmista. Diga à sua alma: eu não procuro coisas grandiosas demais para mim. Não procure coisas grandiosas dentro da casa de Deus. Mas tape buracos, aberto pelos outros, para que a graça de Deus possa entrar. Você é tão útil como aqueles que abriram. Que Deus nos abençoe. Amém?